Rute, capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Então, para você anotar aí no seu caderno, Boaz é igual a préstimo. Para você que gosta de anotar, né? É bom anotar, porque a gente não consegue gravar tudo na cabeça, né? Se você consegue, amém, glória a Deus por isso. Eu não consigo, então eu anoto, né? E também para estar fazendo a prova, né? É bem interessante você estar marcando. Então, Boaz, que tem o significado em hebraico, que é o mesmo que préstimo, né? Uma pessoa préstima. E Rute a Moabita disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe, em sorte, uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Então era costume em Israel e estava na lei que os campos, né? Os campos, eles fossem, os cantos ali dos campos, eles fossem deixados para os pobres, né? E para que eles pudessem se alimentar, né? E se um feixe fosse esquecido no campo, ele deveria ficar lá para eles. A pessoa não deveria buscar novamente e não tirar até o final, deixar ali para os pobres, né, as viúvas, para que elas pudessem se sustentar. Então isso era um costume lá em Israel e era isso que Ruth estava indo fazer então. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: O Senhor esteja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: Ele estava perguntando porque no Oriente toda mulher ela pertence a alguém, né? Sendo o pai, o marido, o irmão ou a um senhor. Então era por isso a pergunta de Boaz, perguntando de quem ela era, né? Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porque aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. Bom, então do hebraico krometz, né, para você, shometz, aí para você anotar no seu caderno, então, a palavra shometz, que era então uma bebida que consistia geralmente de vinho, né, ou então uma bebida forte fermentada, feita geralmente com água e suco de uva e deixando fermentar. Já o trigo tostado era preparado a partir de grãos de trigo não totalmente maduros. Eram tostados numa panela ou um prato de ferro, ou então amarrados talos de trigo em pacotes e as espigas eram expostas ao fogo ardente até tostarem. Grãos assim poderiam ser comidos com ou sem pão. Era uma comida muito comum na Palestina e no Egito. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai a colher, e não a censureis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais.
E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma éfa de cevada. E tomou, e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Rute a Moabita: Também ainda me disse: Com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a Rute, sua nora: Melhor é, filha minha, que saiais com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Queremos encerrar este capítulo, então, desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde, o teu ministério, em nome de Jesus.